Ganho de massa muscular. Quem nunca pensou ou até precisa ganhar massa muscular? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero efetivamente te ajudar com isso, porque eu sei quantas pessoas querem ou até precisam ganhar massa muscular por N motivos. Então vamos falar desse assunto. E se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Vamos falar desse assunto, que é um assunto muito bacana, eu gosto bastante desse assunto e tem várias situações que a gente precisa entender sobre esse assunto do ganho de massa muscular. Entender o que é o ganho de massa muscular. Se você já assistiu algum vídeo meu aqui, você sabe que eu gosto de deixar tudo bem claro, porque quando fica claro, a pessoa entende exatamente o que ela precisa fazer. Então vamos entender o que é o ganho de massa muscular. Vamos pensar aqui comigo. Eu tenho um músculo aqui, tá? Eu corto esse músculo e vou olhar dentro dele. Então imagina o músculo aqui, né? O músculo do bíceps aqui, né? Do muque. Eu pego esse músculo aqui, tiro ele daqui, né? Eu estou olhando ele assim comprido, eu corto ele no meio e vou olhar lá dentro dele. O que eu vejo quando eu olho lá dentro do músculo? Eu vejo lá dentro várias células, né? Que elas são compridas, mas quando eu corto assim eu estou vendo uma bolinha, né? Que é a célula. Eu vejo várias células lá dentro, que são as células do tecido muscular. Eu não vou aprofundar aqui, mas é minimamente para você poder entender, tá? Dentro dessa célula, eu tenho lá dentro proteínas que nós chamamos de miofibrilas. E é exatamente a partir daí que começa o processo do aumento de massa muscular, ou que nós chamamos de hipertrofia. Quando você faz atividade física, quando você faz musculação, o que acontece? Você quebra essas miofibrilas, essas proteínas. Você vai rompendo essas miofibrilas, que a gente chama de microlesões, que são lesões microscópicas. E aí, a partir disso, sinaliza para o nosso sistema o aumento da massa muscular. Precisamos aumentar a massa muscular, precisamos reconstituir esse tecido. E aí, só para você poder entender aqui, não é bem assim, mas para você poder entender. Então, você foi lá e fez um treino e a partir desse treino você, sei lá, rompeu 5 miofibrilas. O seu organismo ele não vai lá e reconstitui 5 miofibrilas, 5 proteínas, né? Ele vai lá e reconstitui mais. É aí que começa o processo do aumento de massa muscular. É assim que funciona o processo do aumento de massa muscular. Agora a gente precisa entender como tudo isso funciona e como que eu posso efetivamente influenciar esse processo para ele ficar ao meu favor, para ele se direcionar ao meu favor. Muito bom. Então já entendemos aqui o que é o aumento da massa muscular, como que acontece biologicamente o aumento da massa muscular. Agora vamos entender o seguinte. Tem pessoas que elas querem ganhar massa muscular, elas acham bacana, elas acham bonito, ficar forte. E tem gente que fala que isso é fútil. A gente já bateu esse papo aqui em outras situações, falando de emagrecimento, falando de afinar a cintura, falando de outras questões. Não existe fútil. Fútil é o julgamento daquela pessoa em relação a outra pessoa. Se eu não acho fútil, pronto. Eu estou falando que tem um espelho aqui na minha frente, né? É importante eu olhar para o espelho e ficar feliz, ficar satisfeito, ficar satisfeita com a imagem que eu vejo lá do outro lado. Quando eu não fico satisfeito, a minha autoestima vai lá na canela. E existe uma conexão muito grande entre autoestima e autoconfiança. E aí, a minha autoestima indo lá na canela, a minha autoconfiança também cai. E aí, eu acabo expandindo isso para outras áreas da minha vida. Pensando nas grandes áreas, relacionamento, financeiro, carreira e profissão e saúde. Entende o que eu estou falando? Então não existe isso. Se eu quero ganhar massa muscular, se eu acho bacana, se eu gosto de ver no espelho eu com mais massa muscular, pronto, eu decidi. E põe um negócio na cabeça. Quando você não faz atividade física, está acima do peso, está sedentário, vai ter gente falando na sua orelha. Quando você decide fazer atividade física, cuidar da sua saúde, vai ter gente falando na sua orelha. Então não importa o que as pessoas estão falando. Importa se você
realmente está fazendo algo que te faz bem, que te completa, que te deixa pleno, que te deixa plena, que te deixa realizada, que te deixa realizado. É isso. Ok? Então, não fica pensando o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Vamos falar dessa possibilidade de aumento de massa muscular, que é extremamente importante e tem um monte de questões envolvidas com isso. Eduardo, então eu vou ouvir ver, né? Esse vídeo seu aqui e no final dele eu já vou começar a ganhar massa muscular. Não, não é assim. Ganhar massa muscular não é algo que acontece assim espontaneamente, do nada. Exige realmente uma dedicação. Exige realmente que a pessoa esteja envolvida com esse processo e queira realmente esse processo. Eduardo, vamos fazer um paralelo aí com o emagrecimento. Como é que é? Você muito sincero e realista. Talvez algumas pessoas não gostem do que vão ouvir. Emagrecer, o processo de emagrecer é mais simples, é mais fácil de acontecer do que o processo de ganho de massa muscular. Vou repetir. O processo de emagrecimento é mais simples, é mais fácil de realizar do que o processo de ganho de massa muscular. O que eu estou falando para você é baseado na minha experiência trabalhando com fitness e emagrecimento desde 1995. Faz bastante tempo. E nesse tempo aí, atendendo pessoas com mais idade, 70 anos, 80 anos, atendendo adolescentes, atletas, tenista, ginástica rítmica, enfim. Atendendo pessoas normais, que não são atletas, que têm uma vida normal, empresário, executivo de empresas, homens, mulheres, 30 anos, 40 anos. É nisso que eu estou falando. Não é o que eu li no livro. Não estou falando que não é importante que está no livro. É muito importante que está no livro, mas eu vi algumas coisas acontecendo aqui, ó, nesse palco aqui, ó. O que eu estou falando para você é o que eu vi nesse palco. O que eu estou falando para você é o que eu vi acontecer aqui com os alunos que eu acompanhei. São mais de 80 mil horas treinando alunos. 80 mil horas. Mais de 1 tonelada de peso eliminado dos meus alunos. Então, o que eu estou falando para você é o que eu vejo acontecer aqui no dia a dia. É o que eu vejo. Ok? Bom, vamos lá. Não é um sonho, tá? É fato. Então não cria essa expectativa que vai acontecer de forma fluida, que você não vai ter que fazer esforço nenhum, que vai ser tranquilo. Não existe isso. Ganho de massa muscular exige uma dedicação. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é importante, o que vai acontecer, o que é necessário ser feito, como que faz para tudo isso acontecer. Ok? Vamos pensar aqui comigo. Eu decidi que eu quero começar a ganhar mais massa muscular, meu braço está ficando um pouco fino. Homens, eu ouço muito isso, né? Não, meu braço está ficando um pouco fino, a barriga está aumentando. Quero fazer um treino aqui com vocês para a gente começar a aumentar a minha massa muscular. Aqui, né? Aqui para vocês, talvez tem gente que não conheça, né? Aqui é a VIP, é a clínica de treinamento personalizado, que eu sou proprietário aqui em Campinas e a VIP já existe há 21 anos. Se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido para vir aqui conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa metodologia, que existe desde 1995 a metodologia, é antes da VIP. E se você quer falar comigo, se você quer vir aqui e falar comigo, aí o ideal é você dar uma ligadinha e marcar um horário para falar comigo. Se você aparecer aqui do nada, muito provavelmente eu vou estar ocupado gravando um vídeo, atendendo um cliente, atendendo alguém do meu programa de emagrecimento, enfim. Provavelmente eu vou estar ocupado, não vou conseguir falar com você. Então liga e marca um horário 19, que é o DDD de Campinas, 3252-5656. E a VIP fica na Rua dos Alecrins, número 555, bem tranquilo, né? No Cambuí. Então, é o que eu vi acontecer aqui, ó, ao longo desses 21 anos de VIP. Então, eu posso falar para você categoricamente que o ganho de massa muscular é realmente um pouco mais trabalhoso do que o processo de emagrecimento. Fato.
Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer nessa caminhada, né? Decidir, né? Meu braço está fino, minha barriga está grande, ou a mulher, eu quero aumentar um pouquinho minha coxa, quero aumentar um pouquinho o bumbum, né? É o que eu ouço das mulheres. O que vai acontecer? O que vem junto nesse pacote? O que vem junto nesse combo? Primeiro, você vai ter que começar a fazer atividade física. Para ganhar massa muscular, é necessário começar a fazer atividade física. Eu acabei de falar lá no processo, no comecinho, o processo como é que ele funciona. Eu preciso fazer as microlesões e aí eu sinalizo todo o sistema para começar a ter o ganho de massa muscular, para começar a reconstituir esse tecido de forma a aumentar a massa muscular. Ok. Então, a atividade física vai entrar em jogo. E aí, não aumenta a sua massa muscular, aumenta a resistência. Ok? A resistência muscular de suportar uma carga de treino, de peso, por um período maior. Por exemplo, pegar uma compra do supermercado, empurrar um carrinho de supermercado, empurrar um carrinho de criança na subida. Tudo isso é resistência muscular. Vai aumentar o meu condicionamento cardiovascular. Tem uma sequência de vídeos aqui falando sobre o condicionamento cardiovascular. Vai lá dar uma olhadinha para você entender essa questão do condicionamento cardiovascular. Muito bacana também. Eu gosto muito desse assunto, é um assunto que me dá prazer também de conversar com você. Você vai melhorar o seu alongamento, né? Também tem uma sequência de vídeos aqui falando só sobre alongamento. Vai melhorar o alongamento, vai começar a fazer atividade física, por exemplo, aqui na VIP, naquele cantinho ali, é o cantinho do alongamento. A gente fala que é o nosso cantinho sagrado, porque o aluno vai lá, faz um aquecimento de 5 minutinhos, não precisa mais do que isso para aquecer o seu corpo, né? Para elevar a temperatura e preparar os tecidos para a atividade física, aí vai para o alongamento. Né? E aí lá no alongamento vai melhorar o alongamento. Se você faz o alongamento para preparar a pessoa para entrar para a atividade física, mas de qualquer forma melhora o alongamento, aumenta, né, a capacidade de alongar daquele músculo. Então é um outro fator importante. Melhora a postura, melhora o equilíbrio. Então tem N fatores envolvidos com a atividade física que vai vir nesse combo. Não é só o aumento de massa muscular. Vai melhorar, tem pessoas que estão realmente precisando disso, vai melhorar a condição da glicemia dessa pessoa, a condição da quantidade da concentração de colesterol, triglicérides no sangue, vai melhorar o colesterol bom, entende? Então, dentro desse combo vem um monte de outras questões muito importantes e positivas. Além disso, a pessoa de repente ela se entusiasma e decide fazer algo maior. Por exemplo, eu vou começar a correr, começa a fazer corrida de 5 km, eu vou começar a pedalar, eu vou começar a nadar, vou começar a dançar. Então ela entra realmente no mundo da atividade física e começa a ter prazer nisso. Um ponto importante, falando em prazer. A atividade física, ela promove a liberação de alguns neurotransmissores. Por exemplo, endorfina, dopamina, serotonina. E esses neurotransmissores, eles são viciantes. Por isso que muitas vezes, por exemplo, hoje, estou gravando esse vídeo aqui num domingo. Eu abri a VIP para vir gravar esse vídeo para você. Hoje eu pedalei de manhã cedo, né? Então, às vezes, chega no final do dia, me dá vontade, eu sei que eu não vou, né? Eu estou fadigado, mas me dá vontade de pedalar de novo. É inconsciente isso, tá? Pela sensação dos neurotransmissores, de receber aquela sensação da liberação dos neurotransmissores, porque eles dão uma sensação de prazer, de bem-estar. E funciona da mesma forma com drogas, funciona da mesma forma com doces, funciona da mesma forma com chocolate. Quando a gente come algo que dá prazer, a gente também libera os neurotransmissores. Só que essa liberação, ela é um pouco mais curta e através de um meio que é nocivo para o nosso corpo. E a atividade física não. Então, tem mais esse benefício. E aí acaba contrabalanceando o efeito nocivo, né? Porque assim, é importante entender, o cortisol é o hormônio do estresse, mas a gente precisa dele, não tem como não ter, certo? Só que quando ele está em excesso,
ele não faz bem, ele é catabolizante, ele degrada a massa muscular. E esses neurotransmissores que eu falei, serotonina, endorfina, dopamina, eles contrabalanceiam o efeito do cortisol. Então eu tenho ali um equilíbrio do meu estado. Olha só que bacana. Isso tudo vem de carona com aquele começo que eu decidi aumentar a massa muscular. Bom, se eu quero aumentar a massa muscular, e lá no comecinho eu falei que tem a microlesão e essa microlesão é no tecido muscular, é na proteína, né, do tecido muscular, e aí eu preciso reconstituir essa proteína, e para isso eu vou precisar, eu tenho lá, quebrei, né, microlesionei 5 proteínas, eu não vou reconstituir 5, eu vou reconstituir mais, que é um processo anabólico natural do nosso corpo, né, o anabolismo do nosso corpo. O que acontece? Se eu vou precisar reconstituir, eu vou precisar de proteína, eu vou precisar de energia para o processo todo acontecer. Então eu preciso de alimento. Então tem um outro fator muito importante. Eu decidi que eu quero aumentar a massa muscular. Vai ter que ter um plano alimentar te acompanhando nesse processo. Para ter a quantidade necessária de proteína para construir massa muscular. Para ter a quantidade necessária de carboidrato para você fazer atividade física com energia, com intensidade. Olha só que bacana. Então, junto com essa decisão de ganhar massa muscular, vem a atividade física e vem um plano alimentar. De repente, até a pessoa fala, vou decidir comer menos industrializado, faz mal, vou cortar o glúten, vou cortar a lactose. Que bacana. E aí, mais um ponto. Eu preciso ter energia para fazer atividade física, eu preciso ter energia para treinar. E aí eu preciso dormir bem. Porque se eu não dormir bem, eu acordo no outro dia, não tenho disposição, não tenho energia para encarar os desafios do dia a dia e ainda fazer minha atividade física. Então o sono vai entrar nesse processo todo também de forma importante. Eu preciso ter um sono reparador. Eu preciso ter um sono de qualidade para eu realmente ter os benefícios desse sono e poder transferir isso para minha atividade física. Poder ter gás para fazer minha atividade física. E aí a gente está falando de atividade física, alimentação e sono. Esses 3 formam um tripé que sustenta o estilo de vida saudável. Olha onde que a gente foi parar. Lá do comecinho que eu só queria aumentar a massa muscular. Mas é um efeito dominó que vai acontecendo. É um efeito dominó. Eduardo, você falou tanto aí da VIP, desses 21 anos, me fala aí me conta de algum caso bacana. Bom, tem um caso de uma pessoa que eu atendi há muito tempo atrás. Eu atendi, né? Eu dei aula para essa pessoa. E era um menino, adolescente, ele tinha uma postura bem encurvada, assim, sabe? Ele veio por conta disso. E ele era bem magrinho também, né? E eu falei, cara, vamos começar a fazer um trabalho, além do trabalho de reeducação postural, que eu faço, né? Eu sou formado em reeducação postural pelo método Leopoldo Busquet, desde 2001, se eu não me engano. Então é um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? Um trabalho de reeducação postural, de ajustar os exercícios para organizar a postura. E ele veio por conta disso, e aí no meio do processo eu falei, cara, se a gente começasse a fazer um trabalho de musculação também, para você ganhar um pouco mais de massa muscular e tal. E ele topou e a gente começou a fazer um trabalho de musculação. Foi muito bacana, resultado incrível. E o que é importante entender? Que não é qualquer treino, não é fazer 3 séries de 10, não é o treino em si. É como eu organizo tudo isso ao longo do tempo. E a gente vai falar sobre isso aqui ainda. Então foi um caso muito bacana, né? E ele, enfim, a gente acabou ficando amigo, ele fez matemática na Unicamp, depois ele fez mestrado. Na última vez que a gente conversou ele estava fazendo doutorado e aí ele foi para São Paulo, a gente perdeu um pouquinho o contato. Tem um caso de uma aluna que essa eu não atendia, quem atendia era uma personal que trabalhava comigo. E eu fazia avaliação para acompanhar o processo. E eu lembro da primeira avaliação que eu fiz dela depois que ela começou, né? Fiz a primeira avaliação, eu falei errado, né? Não foi a primeira avaliação, foi reavaliação. Fiz a avaliação quando eu fiz a primeira reavaliação para comparar os resultados dessa primeira reavaliação com a primeira avaliação.
E o que ela aumentou de massa muscular na coxa foi algo assim incrível, notável, né? Você batia o olho e você via que teve um grande aumento de massa muscular. Muito bacana, né? Muito bacana. Uma pessoa empresária, né? Tem vida normal como a gente, trabalha, tem problemas, tem o dia a dia dela, enfim. E ela vinha aqui fazer o trabalho dela 2 vezes por semana, aqui na VIP, 2 vezes por semana, e incrível, incrível o resultado. Tem o caso também de uma aluna que começou aqui na VIP e eu lembro que a gente teve um papo de pé de orelha, sabe? Chamei ela lá na minha sala, a gente sentou, conversamos e eu expliquei para ela que para ela atingir os objetivos que ela queria atingir, ela precisava ter um pouco mais de dedicação no treino. E como assim dedicação ao treino? Dedicação com técnica, não é motivação, empolgação, não é disso que eu estou falando. É realmente se dedicar ao treino e com técnica, saber o que tem que fazer. Eu vou te contar aqui mais pra frente, aguenta aí. Eu queria só falar sobre os atletas. Os atletas, olha só que bacana, né? Eu fui atleta de luta, né? De freestyle, de jiu-jitsu e acompanhei vários atletas por conta disso. Eu, pessoalmente, acompanhei. E é interessante porque o atleta ele vem aqui treinar, ele faz o treino. Mas ele não pode aumentar muito a massa muscular, porque eles lutam em categoria de peso. Se eu aumentar muito a massa muscular dele, o que vai acontecer? Ele vai pular de categoria. E aí ele vai pegar pessoas maiores, mais altas. Vai ser um problema. Nenhum atleta quer subir de categoria. Só se for... Nenhum, estou exagerando, né? Nenhum é muito. Mas a maioria dos atletas não querem subir de categoria, na verdade eles querem descer de categoria. É óbvio que tem um ou outro que fala, não, vou aumentar minha massa muscular, quero passar para a categoria de cima, uma decisão estratégica. Então, eu tinha que elaborar o treino e executar o treino aqui e ter um ajuste com a nutricionista para ele não ter um grande aumento de massa muscular, apesar de aumentar a força, aumentar a potência, aumentar a explosão desse atleta. É algo muito bacana. Mas para você poder entender como funciona essa questão do treinamento, né? Não é qualquer pessoa que vem aqui, um atleta, por exemplo, de luta, que eu vou fazer ele ganhar massa muscular, porque vai ser um problema. Então tem que ter isso muito claro na minha cabeça. Agora, com esses casos que eu contei, eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar para você realmente acreditar que é possível. É possível. Tem como. Tem como. Vem comigo até o final, eu tenho certeza que até o final você vai entender alguns pontos importantes do treinamento que fazem toda a diferença no aumento de massa muscular. Mas Eduardo, eu sempre fui magrinha, eu sempre fui magrinho, não sei se vai dar certo esse negócio, sabe, eu não levo muito jeito para esse aumento de massa muscular aí. Opa, se leva. Acho que você ouviu eu falando, né? Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95. Já vi pessoas que estavam acima do peso, com sobrepeso, emagrecer e ganhar massa muscular. Eu já vi pessoas que eram realmente magrinhas, ganharem massa muscular. Então não tem desculpa. A gente se coloca essa barreira, né? Então a gente constrói uma barreira aqui na nossa frente que é intransponível. Eu não consigo passar lá para o outro lado. Consegue. Consegue sim. Eu garanto que consegue. Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi várias pessoas conseguindo. Dá para fazer. É possível. É muito possível. É claramente possível. Então, não fica colocando essas barreiras, essas desculpas que nós damos para nós mesmos para impedir que a gente consiga alcançar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente acha bonito, aquilo que a gente efetivamente, eu queria isso para mim. Então vai lá, faz e acontece. Simplesmente faz e acontece. É possível. É claramente possível. Mas vai dar um trabalho, hein, Eduardo? Agora de fazer musculação, eu estava ouvindo aí você falando, musculação, plano alimentar, dormir direito, vai dar trabalho. Sim, vai dar um trabalho. Vai exigir uma dedicação.
Imagina se não existisse dedicação nenhuma. Muito provavelmente as pessoas não iam querer. Porque assim, quando eu vejo uma pessoa passando, um homem ou uma mulher com um corpo bacana, com massa muscular, eu olho e falo assim, cara, eu sei como é que é, né? Hoje a maioria das pessoas sabem como é. Pô, essa pessoa aí é disciplinada, é dedicada, é uma pessoa que treina, é uma pessoa que se alimenta de forma adequada, porque eu sei como funciona. Não é isso? Quando a gente não está disposto a abrir mão de nada, a não sair da nossa zona de conforto, vai ser bem difícil conseguir conquistar alguns passos à frente do que a gente está hoje. Imagina que a sua zona de conforto é isso aqui. O que eu quero está fora da minha zona de conforto. Ok? Então, à medida que eu começo a fazer as coisas que estão aqui fora da zona de conforto, que estão relacionadas com o meu objetivo, e eu continuo fazendo, uma hora, isso aqui se torna a minha zona de conforto. E aí, a minha zona de conforto estava aqui, ela expande. E aquilo que era fora da minha zona de conforto se torna algo dentro da minha zona de conforto. Entendeu? É assim que funciona. Então, é possível, vai realmente exigir uma dedicação, mas à medida que você der o primeiro passo e começar a fazer isso de forma consistente, isso que hoje talvez esteja fora da sua zona de conforto começa a estar dentro da sua zona de conforto. Garanto. É assim que funciona. E começa a reparar, presta atenção no que já aconteceu na sua vida. Algo que você queria fazer e era totalmente fora da sua zona de conforto. Falar inglês, aprender uma tecnologia diferente, aprender a mexer num aplicativo diferente, num sistema diferente. Era totalmente fora da zona de conforto. À medida que eu fui aprendendo, hoje eu faço isso tranquilamente. Faço isso no automático, faço isso nem estou prestando muita atenção. É disso que eu estou falando. E fazer atividade física, começar a ter um ganho de massa muscular, é igual. É exatamente igual. Eduardo, e aquele papo da alimentação? Porque assim, eu gosto de comer doce, eu gosto de comer chocolate, eu gosto de comer gordura, eu gosto de comer fritura. É o que eu acabei de falar, é exatamente o que eu acabei de falar. Eu penso assim, tá? Olha só, eu tenho um treinamento que chama Um Dia para Emagrecer. A pessoa passa uma tarde inteira comigo montando o plano de emagrecimento, o plano de estilo de vida saudável. Eu gosto de chamar de Um Dia para Emagrecer, o dia da sua virada. Depois disso, eu tenho o meu programa de emagrecimento, que ele acontece tanto individual quanto em grupo. E eu também tenho uma mentoria que chama Corpo Blindado. As pessoas se encontram comigo pessoalmente uma vez por mês, de forma online, e a gente troca informações, eu faço os ajustes necessários para elas conseguirem andar na direção do objetivo delas. E para todas as pessoas, nessas três possibilidades que eu tenho, Um Dia para Emagrecer, Programa de Emagrecimento e Corpo Blindado, eu falo exatamente a mesma coisa para as pessoas que eu vou falar aqui para você. Começa pequeno. Para tudo. Vai fazer uma mudança na sua alimentação? Começa pequeno. Você come chocolate todo dia, come doce todo dia, come refrigerante todo dia, começa pequeno. Não começa querendo mudar tudo de uma vez, porque aí vira um caos e você acaba desistindo ou você nem começa. Está sedentário há 10 anos, vai querer começar a fazer atividade física 7 vezes por semana, será mesmo? A grande maioria dos nossos alunos aqui na VIP fazem 2 vezes por semana e tem resultado. Emagrece, ganha massa muscular. Eu vejo isso acontecer. As pessoas vão lá na minha sala, estou apontando para a minha sala aqui em cima, né? As pessoas vão lá na minha sala fazer avaliação comigo, eu meço as pessoas. É número. Ganhou massa muscular e emagreceu. Ninguém está me contando, eu sei. Está comigo? Vai ter que fazer mudanças na sua alimentação. E eu sugiro que essas mudanças sejam gradativas. Vou dar 2 exemplos aqui. Eu atendi uma pessoa que é um grande resultado que eu tive, o Caio. Eu falo porque
eu fiz um bate-papo com ele num quadro que eu chamo Como Você Emagreceu, tá lá no YouTube, no IGTV. E lá ele deixou claro o seguinte: hoje o Caio é um atleta de Ironman, mas nem sempre foi assim. O Caio, quando ele me procurou, ele estava com 105 quilos, com sobrepeso sedentário. E aí ele fala assim que ele hoje é um atleta de Ironman. Isso começou no dia que ele decidiu tirar o doce de uma refeição. Não é tirar o doce da vida, tirar o doce de uma única refeição. E aí isso foi expandindo, ele foi melhorando, foi tirando mais. O Caio, ele inspirou uma outra pessoa que veio aqui também fazer o programa de emagrecimento comigo. E este cara, ele tomava refrigerante todo dia. A empresa que ele trabalhava tinha disponível, você podia ir lá quantas vezes você quisesse na hora do almoço tomar refrigerante. Ele tomava, ele gostava e tomava muito. E aí ele decidiu que ele ia cortar o refrigerante da vida dele. Eu questionei, falei, cara, você gosta de refrigerante? Gosto. Você toma todo dia? Tomo. E realmente vai ser possível cortar o refrigerante de forma definitiva e consistente? Eu acho que não. Ele respondendo, né? Não eu. Eu acho que não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o refrigerante da segunda-feira. Aí passou um tempo, ele tirou da terça. Aí passou um tempo, ele tirou da quarta. A última vez que a gente conversou, ele estava tomando refrigerante só aos finais de semana, de forma consistente. É disso que eu estou falando. Tá comigo? Tá comigo? Então vamos lá. Então, vai começar a fazer atividade física? Segue o que eu estou falando. Vai começar a fazer mudanças na sua alimentação? Segue o que eu estou falando. Não, eu já treino, eu quero só ouvir aqui o detalhe. Então aguenta aí que a gente já está chegando. Aguenta aí que a gente já está chegando. O que é importante entender? Nessa ânsia de querer resultados, algumas pessoas elas ficam ali buscando algumas estratégias escondidas, alguma mágica, algum atalho. E aí é que o carro entra no atoleiro e atola mesmo. E aí, o que você está falando, Eduardo? O que você está falando exatamente? Eu estou falando de esteroide anabolizante. Tá? Existe. E é mais comum do que a gente pode imaginar. Tá aí o tempo todo. Pessoas usando, tá? De forma indiscriminada. Eu sou totalmente contra. Vamos deixar claro. Eu sou totalmente contra. Acho que não tem necessidade, eu acho que dá para conseguir tudo isso com bom treino e com boa alimentação. É um caminho extremamente perigoso, que coloca querosene na fogueira de várias doenças. Câncer, por exemplo, de forma totalmente desnecessária. Tá? Esses artifícios, de uma forma geral, eu não concordo. Olha só, eu já vi pessoas, ninguém me contou, eu já vi pessoas terem pico de pressão arterial usando esses tipos de medicação que são estimulantes. Então, não tem necessidade. Não tem necessidade. O nosso corpo ele é muito sábio. Se eu der os estímulos necessários, ele vai reagir e eu vou conseguir atingir meus objetivos. Não tem necessidade. Nenhuma. As pessoas, elas querem para agora. Ela não vem plantando a vida toda. E agora ela decidiu, ela quer tudo para agora, já nesse minuto. Não é assim. O nosso corpo, ele respeita algumas leis biológicas. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então, comece a plantar agora, que daqui a pouquinho você já está colhendo. É simples assim. Não queira pular fase. Ouça o que eu estou falando. O risco é gigantesco. É gigantesco, não tem necessidade. Nenhuma. Tá, Eduardo, então tá. O que eu preciso fazer? Primeira coisa é treinar de forma consistente. Você decidiu fazer 2 vezes por semana? Você decidiu fazer 3 vezes por semana? Então faça as 2 vezes por semana. Mas, Eduardo, às vezes tem imprevisto. Sim, na minha vida também tem. Se eu já sei que vai acontecer algo lá na frente, e aí não é um imprevisto, né? É um previsto, o que eu faço? Eu antecipo meus treinos. Se aconteceu e eu não sabia, eu vou treinar num outro horário, eu vou treinar no dia seguinte.
Aqui na VIP, por exemplo, quando o aluno liga avisando que ele não vai poder vir, que a gente já convida ele para vir no horário mais tarde, para vir no dia seguinte ou para vir no sábado, que é um dia que a gente repõe a aula. O importante é você ter consistência. Isso é muito importante. Porque quando você treina, você não melhora, você piora. Você vem vindo aqui, ó, treinou, você vai para baixo. Você degrada a massa muscular. Acabei de falar lá no comecinho, microlesão. E aí, no descanso, eu começo a melhorar. E aí eu volto ao que eu estava antes. E depois eu passo o que eu estava antes. Que a gente chama de supercompensação. E aí eu passo o que eu estava antes, só que depois eu começo a voltar de novo ao que eu estava antes. E aí é a hora de eu fazer o outro treino. Se eu demoro demais para fazer o outro treino, eu nunca melhoro. Entende? Então, tem que ter consistência. Tem que ter consistência. Inclusive, é um dos princípios. O treinamento físico, ele tem princípios. Um dos princípios do treinamento físico é esse. Continuidade. Tem que ter. Uma outra questão importantíssima é treinar com intensidade. Eu vejo isso direto. A pessoa pega o peso e está lá. E aí o professor personal manda fazer 10 vezes. E a pessoa faz 10 vezes. Mas se ele bobear, se ele distrair, ele faz 20. O que quer dizer isso? Que o peso está muito leve. Isso é não treinar com alta intensidade. Mas, Eduardo, aí é perigoso, né? Estou indo lá no limite. Não, até o seu limite não é perigoso. O problema é quando passa do limite. Mas tem que treinar com alta intensidade. Se está leve para fazer 10, faz 15, faz 18, faz 22, faz até o limite. É isso que traz o resultado. É isso que traz o resultado. Um outro ponto importantíssimo é a densidade do treino. Tem pessoas que elas treinam. Aqui na VIP a gente trabalha muito com biset. Faz um exercício sem descanso e já faz o outro. Eu sei que não é todo mundo que treina assim. Tem pessoas que elas fazem, descansa e volta a fazer de novo. Quando esse descanso ele é muito longo, a densidade começa a cair. Densidade. Ok? E aí o resultado também começa a cair. Eu tenho que ter um treino com alta densidade, pouco intervalo, tudo juntinho. Entende o que eu estou falando? Os estímulos todos juntos, concentrados. Se você já viu alguma live minha treinando e tem lá no meu perfil no Instagram, Edu Ayub, o seu treinador, procura lá no IGTV. É sem descanso, é assim que eu treino. O que eu falo, eu faço. Então, presta atenção no que eu falei. Alta intensidade e alta densidade. É assim que você vai ter resultado. Mas, Eduardo, eu estou começando? Sim. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ter a orientação de um especialista para poder montar isso para você. Para poder orientar como é que você faz esse passo a passo inicial. É o que a gente faz com os nossos alunos aqui no começo. E se você me acompanha, você deve saber. Aqui na VIP a gente não tem ficha de treino. A gente tem um programa de treino que tem 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento. Uma única ficha do nada não faz sentido. E às vezes as pessoas me pedem, você não monta uma ficha de treino para mim? Não, não monto. O que você fez antes, o que você fez depois, qual que é o seu objetivo a longo prazo, qual que é o objetivo dessa ficha, desse microciclo? Entende? É um pouco mais complexo. Por isso que precisa de um especialista para te orientar, para te levar na direção do seu objetivo. Não é assim de qualquer jeito. Só um especialista sabe exatamente o que está fazendo e consegue te levar aonde você quer chegar. Consegue levar na direção do seu objetivo efetivamente. Por isso precisa ter um especialista. Mas, Eduardo, como assim especialista? Você vai procurar uma academia que tem um professor, você vai chamar um personal trainer na sua casa, você vai chamar um personal trainer numa academia, você vai chamar na sua casa, de repente você mora num prédio que tem uma academia, você vai chamar um personal trainer para te atender numa praça, você vai para o clube, não sei o que você vai fazer. Mas, Eduardo, nesse momento eu estou com um pouco de dificuldade. Tá, então de repente cabe para você o treinamento VIP em casa. O treinamento VIP em casa é um treinamento que a gente criou para os nossos alunos aqui da VIP, quando começou a pandemia. E ele ficou tão bacana, a gente gostou tanto do resultado que a gente conseguiu com os alunos, que a gente decidiu expandir para quem não é nosso aluno. Ele está disponível lá no link da bio do Instagram, da VIP. Só ir lá.
Você pode fazer aula experimental por 7 dias. Se você achar que não é para você, você devolve o treinamento e a gente devolve o seu valor investido sem te perguntar nada. Olha só. O risco é todo nosso, mas aqui eu garanto, porque nós montamos isso com muito carinho, e um cuidado especial na execução do movimento, que na minha concepção é o mais importante para diminuir os riscos de lesão. E outra coisa, eu faço o treino junto com você, eu não fico falando, eu suo a camisa junto com você. Aí tá aí, uma opção. Se academia, personal, essa questão toda que a gente acabou de falar, não está cabendo para você, tá aí, treinamento VIP em casa. Muito mais em conta do que você pode imaginar. Vai custar menos que um cachorro quente por mês. Garanto para você. Vai lá, dá uma olhadinha lá. Então, ó, treinar com intensidade, com densidade, ter um especialista te acompanhando, te orientando e ter um plano alimentar. Ter uma nutricionista que vai montar um plano alimentar adequado para você ter a quantidade de proteína, carboidrato, gordura necessária para você conseguir alcançar os seus objetivos. É isso, é assim. É assim. Tá, e qual que é o primeiro passo? Decidir. O que vai ser? Você vai para uma academia? Você vai procurar um personal? Você vai querer um personal na sua casa? Você vai para a praça? Você vai para o clube? Você vai fazer o treinamento VIP em casa? Você vai fazer parte desse grupo seleto de pessoas que treinam comigo no treinamento VIP em casa? Decide. Qual é o caminho que você vai fazer? Como que você vai treinar? Decide. Então, mapear essas opções e decidir como você vai fazer. Tá, decidiu. Prazo. Quando começa? Quando efetivamente começa? Tem que ter um prazo. Tem que ter um prazo, porque senão eu fico jogando para frente e não acontece. Agora, você que já vem treinando e ouviu tudo isso que eu falei, agora você faz os seus ajustes. Faz os seus ajustes para você começar a ter mais resultado. Quando começou a pandemia, algumas pessoas que treinam vieram conversar comigo sobre o treino delas. Se eu podia ajudá-las. Eu falei, sim, vamos lá. E a grande maioria das pessoas fazendo treinos exagerados, treinos que passam de 1 hora de treino. Esses treinos não são interessantes. A gente tem que fazer treinos curtos. Acabei de falar isso. Com alta intensidade e alta densidade. A alta intensidade é colocar um peso adequado para fazer o número de repetições. Não tem que estar leve. Eu estou fazendo 10 porque ele falou para fazer 10, mas 10 para fazer 20, eu fazia 20. Não! O peso tem que estar suficiente para fazer só 10. Isso é intensidade. E densidade é concentrado, pouco intervalo. E as pessoas, via de regra, não treinam assim. As pessoas que vieram me procurar, pelo menos, não treinavam assim. E foi a sugestão que eu fiz. Resultados em pouquíssimas semanas. Essa é a grande diferença de você estar sendo acompanhado por um especialista. Alguém que entende do que está falando, tem conhecimento, tem base no que está falando. Skin in the game, vive isso. Eu vivo isso desde 1995. Tem tempo, são 26 anos. Espero que eu tenha te ajudado com tudo isso que a gente conversou. Agora não adianta só ficar com esse conhecimento na cabeça, tem que colocar em prática, fazer acontecer. Eu quero saber dos seus resultados. Comenta aqui para eu saber dos seus resultados. Comenta aqui para eu saber se fez diferença para você. Para a gente trocar ideia. Para a gente interagir. Realmente, eu quero que você consiga atingir o seu objetivo, que a gente começou falando disso, que é ganhar massa muscular, aumentar a massa muscular. E eu estou aqui exatamente para isso. Para te ajudar a conseguir alcançar os seus objetivos. Vem comigo. Fica a dica. Valeu!